povo lindo! Pastora Helena Deco aqui de novo. Que alegria ter todos vocês aqui conectados conosco. E é uma alegria estar com vocês também, apresentar uma amiga muito querida, que é a nossa convidada especial para o tema de hoje. É nosso segundo episódio do podcast e o tema está muito especial. E por esse motivo eu convidei minha amiga, a pastora Priscila Rocha. Obrigada, pastora Helena. Eu vou deixar que ela se apresente melhor. Ela foi a escolhida, apontada por Deus para estar aqui trazendo para a minha vida, para a tua vida, algo do céu, algo que Deus, eu tenho certeza que Deus já revelou o coração dela. E baseado na Semana das Mães, nesse mês tão especial, Deus me deu um tema para falarmos aqui, discorrermos sobre esse tema, e é uma grande missão chamada maternidade. E é um tema pertinente, é um tema cujo a igreja, as pessoas precisam falar mais sobre a necessidade, abrir os olhos das mães, dos pais, e é com esse cuidado, é sob esse prisma, com esse olhar assim cirúrgico, que nós nessa noite vamos falar aquilo que o céu irá ministrar aos nossos corações. Agora eu quero que ela se apresente para todos vocês, pastora Priscila Rocha. Muito obrigada, pastora Helena. Olá a todos, boa noite. É uma honra muito grande para mim estar aqui com você, com a amada, querida amiga pastora Helena. Obrigada. De todo o meu coração. Eu fiquei muito honrada, muito lisonjeada, pastora, com esse convite e com esse desafio, né? Porque é um tema, como você disse, pertinente, atual e muito desafiador. Eu sou Priscila, eu sou esposa do Esdras, nós temos 2 filhos, Rebeca e Lucas, uma adolescente, e um entrando na fase de pré-adolescente, né? E estamos nessa jornada de matrimônio, já há 18 anos e quase, já 14 anos com essa missão, como você muito bem disse, sobre maternidade, né? E sou graduada em Direito, minha paixão sempre foi Direito de Família, e depois de alguns anos já o Senhor mudou algumas rotas nossas e eu fui imbuída por Deus e direcionada a fazer uma pós-graduação com terapia familiar sistêmica. E foi algo muito maravilhoso, porque me aprimorou, me ajudou, me aperfeiçoou, tanto para o reino de Deus, para os aconselhamentos, para aquilo que a gente já sempre fez, como também um olhar mais específico para dentro da nossa casa, né, pastora? Porque eu acho que é algo que, primeiro, antes de você manifestar, você primeiro precisa viver. Então, essa foi uma realidade muito forte, e é uma realidade muito forte que eu carrego. Então, quando você me falou desse tema, desse desafio, eu disse, uau, esse é o tema, porque essa é a minha vivência diária, pastora. É sua área. A minha área, exatamente. Nós temos, por conta disso, nasceu um conteúdo que o Senhor me deu desde 2020, né, a respeito desse olhar para os filhos, ouvir o coração dos seus filhos, como diz o texto em Malaquias 4, né? Convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O texto diz, né, irá no poder e na virtude de Elias, né, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Então, o Senhor está dizendo para nós, para você que nos assiste aqui, que da importância, quando eu falo de maternidade, eu não sou mãe sozinha. Não se faz filho sozinho, né, pastora? Isso. Nós temos um homem, nós temos um pai. E aí, se eu tenho uma esposa, se eu tenho um esposo, eu tenho uma família. É isso. Então, em torno disso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade, nós estamos falando sobre família. Exatamente. E é sobre isso que vamos falar um pouquinho para vocês. É claro que o objetivo aqui, não somos as experts em família, porque tem uma gama, tem um leque de pessoas preparadas para isso, mas o objetivo é elucidar, trazer luz, jogar luz, exatamente, é o compartilhamento.
E eu acho que quando estamos dispostos a impartir de nós com alguém, com as pessoas, somos todos edificados, né? Verdade. Porque eu tenho certeza que eu também, como mãe, eu serei edificada através de tudo que for lançado aqui e com certeza jogaremos luz. O objetivo é jogar luz nos lugares que ainda estão escuros, É né? verdade. É muito importante, eu sempre penso que nós todos precisamos ser ensináveis. Eu acho que, né, pastora, é Coração ensinável. uma das coisas assim, mais importantes, como pessoa, como ovelha, como profissional. No mercado, você Exatamente. está sempre se qualificando, se reciclando. E a maternidade tem isso. A maternidade, ela nos ensina. Porque você nasce, a criança nasce e ela não vem com manual de instrução. Eu Exato. brinco porque na primeira filha, na Rebeca, eu fiz o curso de gestante. E você aprendendo como amamentar, né, como cuidar da criança, para ela não regurgitar. Tudo isso muito bem-vindo. Mas a realidade da prática, só vivendo que você Exato. aprende. Não é Exatamente. verdade? Então, sempre foi a maternidade sempre foi algo que eu sempre desejei, amei. Meus filhos sempre foram desejados. Mas isso não nos impediu e não nos impede. Eu acho que é isso que é importante, né? De Exatamente. entender que os desafios existem, de entender a singularidade de cada filho e da família, pastora. Exatamente. A gente precisa, eu entendo que nós precisamos mudar a lente, às vezes trocar a lente, né? Verdade. Porque olhamos para os filhos normalmente com a mesma lente e às vezes corremos também assim, cometemos o erro de olhar com a lente para um e com a mesma lente olhar para o outro. Isso é muito Só que importante. cada um deles precisa de uma lente específica, de um foco específico, até porque cada um tem uma área que você precisa focar de uma forma diferente. Exato, pastor. Então, cada filho, todos nós temos um temperamento e personalidade. A personalidade ela vai sendo formada, né, ao longo dos anos, até entre 8 e 9 anos. Mas o temperamento, você também nasce com ele. Exatamente. Então, existe todo um temperamento juntado com a personalidade que tem a ver com o ambiente que você vive, que aquilo é que vai atenuando, né? Aquilo que vai sendo impresso, né? Exatamente. Então, parece complexo, né? Já falando disso, porque a gente pensa, meu Deus, tudo isso parece muito fácil de ser dito, mas na prática é difícil. Por quê? Porque nós trazemos as nossas emoções, nós trazemos a nossa história, nós trazemos a nossa forma de educar daquilo que nós aprendemos. E eu acho interessante porque eu tenho uma paciente que ela tem alguns pontos familiares dela são muito delicados, são muito desestruturados. E ela justamente se queixava muito a respeito do lar da mãe dela, do lar que ela veio. E eu comecei a trabalhar com ela e fazê-la perceber que exatamente o que ela estava vivendo, do que ela não queria, tinha a ver com o histórico. Então, se a mente não for ressignificada, exatamente, reaprendida, naturalmente nós todos repetiremos. Isso a neurociência prova, a palavra de Deus nos mostra. Exato. Né? Fala-se muito, né, pastora, sobre maldições hereditárias, é bíblico ou não. Sabe o que eu gosto de dizer? É no mínimo óbvio. Se você vai para um país, né, a pastora morou muitos anos fora, né, na Europa, é natural, você fala o inglês, você fala o idioma local. Por quê? Porque o ambiente te forma. Então, quando você está num ambiente, aquele ambiente te traz informação. Exatamente. Ele te traz formação. Então, os filhos são a mesma coisa. Os filhos são a mesma coisa. Nós somos a mesma coisa. Nós somos seres que nos formamos no ambiente. Por isso, Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, o molde, com este planejamento. Mas antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque eu digo que primeiro vem um pensamento, que depois gera um sentimento e depois gera um comportamento. Exatamente. Então, primeiro eu penso, aí eu sinto sobre aquilo que pensei e gero um comportamento. Então, naturalmente, nós fomos gerados em ambientes assim,
com pais que gritam, que não gritam, que batem, que não batem. Exemplos práticos, né, Sim. pastora? Sim. A pais afetuosos ou não afetuosos. E não percebemos que, ao criar o nosso próprio lar, nós, em muitos pontos, nós repetimos isso, replicamos. Então, não seria em si o que se chama dessa linguagem, né? Maldição hereditária, ela ficou muito banalizada, né? Sim. Há muito extremismo nisso tudo. No entanto, se nós observarmos os estudos, a neurociência, a psicanálise, a psicologia, tudo que tange sobre a saúde da mente, a psiquiatria, ela comprova sobre repetição comportamental. Então é a frase que eu gosto de usar. Repetição comportamental, pastora. E dentro dessa sua fala, existem, claro, que existem várias especulações, vieses teológicos de compreensão teológica acerca da maldição, mas é como você disse, tudo comprova que existe sim uma repetição. A fala, e é claro que nós não podemos invalidar o poder do sangue de Jesus, deixando claro que não é sobre isso. Nós cremos que quando o ser humano se permite ser regenerado, ele será regenerado. Mas o que estamos falando aqui é a repetição de erros, de práticas, né, de ações. Sim. É a réplica comportamental, né? Sim. E isso, ela vai passando de geração a geração. Perfeito. Uma coisa é o que nós estamos falando sobre histórico. O histórico todos nós temos. Sim, claro. Agora, o que passará a ser uma continuidade é a repetição daquilo que eu carrego. Então, trazendo sobre o que a pastora falou, sobre o poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus é o pacto, é a vida, é a aliança, é a renovação, é a religação para um novo tempo, para um novo ciclo, para um novo eu. Como Romanos 8, principalmente o 14, fala isso, né? Se sois filhos de Deus, né? Então, sois nascidos do Espírito. Exatamente. E não da carne. A carne ali, que o apóstolo Paulo está falando, é a respeito do seu comportamento habitual, daquilo que você carrega. Então, uma coisa, e isso é importante, porque a velha criatura, né? Exatamente. Porque é uma palavra que carregou muito no meu coração, tem carregado muito no meu coração, e orando muito por essa live, Deus falou comigo a respeito do posicionamento. Sim. A questão toda, o caos que nós estamos vendo no mundo, eu posso dizer no mundo com propriedade, eu acabei de chegar de 2 meses intensos, há pouco, na América, dessa última vez que estive, fiquei imersa em missão, em casas, tive um olhar diferenciado, e a gente percebe que independente da cultura, independente de qualquer coisa, as pessoas estão com um comportamento de uma falta de empatia, de uma falta de um olhar, de uma falta de amor. E, pastora, como você me trouxe esse desafio sobre missão, a maternidade, né? A missão da maternidade, a primeira coisa, a pastora falou uma coisa interessante, a partir do momento em que a pessoa quer. Eu sempre digo para o paciente o seguinte, você quando quebra um pé, você fica com ele em casa, machucado, ou você vai para um pronto-socorro e você engessa esse pé. Você procura ajuda. Então você se posicionou daquilo que te feriu, naquilo que te destruiu até aqui. Então assim tem que ser com a nossa vida. Ninguém nasce sabendo, nós não somos as melhores, mas a diferença é você estar atenta, querendo ouvir Deus, saber como que você vai criar aquele filho, gerenciar aquela família, né? Exatamente. A mulher de Provérbios 31, o que eu gosto nela, eu percebo que é o dinamismo de estar atenta aos setores. Exato. E hoje nós estamos, pastora, num mundo... E estar aberta também, né? Estar aberta, exatamente. Aberta. Tem que estar aberta. A mulher de Provérbios, diferentemente do que muitos falam, eu não vejo ela como, uau, a Mulher Maravilha. Não vejo. É verdade. Eu não vejo ela como uma Mulher Maravilha. Eu vejo ela como uma mulher, conforme você disse, uma mulher que ela está tão disposta a se encaixar, a aprender, a absorver aquilo que vai edificar a casa dela. Verdade. É uma mulher que ela está com um coração ensinável. É isso. Coração ensinável. E agora, no entanto, nós estamos vivendo um tempo de uma guerra. Nós podemos dizer um tempo de uma guerra. Uma guerra, ela é simplesmente
um ataque intenso, né? Você que está nos assistindo em casa, você que tem filhos, eu digo que é uma guerra, e eu quero dizer mais ainda, uma guerra covarde, uma guerra desigual. Por quê, pastora? Porque hoje nós temos dentro de casa alguém que pode se tornar o seu inimigo, o inimigo do seu filho, que é a tela. Exatamente. Os neurocientistas, os psiquiatras, os médicos da mente têm dito do perigo da tela, do uso, o que é perigoso, o que traz problema de O vista, mau uso, problema neural, mas a questão maior é o conteúdo. Hoje, aqui, se nós quisermos, a gente acessa tudo e qualquer coisa. Exatamente. E então, isso aqui, eu digo para os meus filhos, né? O meu filho não tem, a minha filha tem, e eu digo para ela, minha filha, isso aqui é uma arma virada contra você. Se você atirar, pode te matar. E aí, o que acontece? Qual é o grande problema hoje, pastora? Por que é que as coisas estão se tornando tão desafiadoras? Porque nós estamos vivendo um tempo de resposta. As pessoas estão nos respondendo, a sociedade está nos respondendo, as crianças estão nos respondendo. Estão respondendo aos pais aquilo que nós estamos dando para ela. Exatamente. A falta de tempo, a falta de afeto, a falta de cuidado. E nós aqui, como estamos numa live falando um pouco dessa questão da ciência da mente, mas cristã, a Bíblia diz em Deuteronômio 6 o quê? Que em todo tempo, né, anda com o menino, encuca na cabeça, anda com ele, deitando, levantando-se, o tempo todo. O tempo todo. Isso demanda o quê? Tempo. Tempo. E tempo hoje é algo caro, algo precioso. E quase que está em extinção. Total extinção. E aí nós ao mesmo tempo também entramos num frenesi, num ativismo em que as pessoas se habituaram a terceirizar tudo. A terceirizar tudo. Uma coisa é eu precisar de um serviço, eu precisar por um tempo daquele tipo de funcionário, mas você terceirizar. Mãe, especialmente, né, pelo nosso dia. Exatamente. Você não pode terceirizar uma amamentação. Você não pode amamentar. A Rebeca, eu tive nos primeiros momentos uma dificuldade de amamentar e aí a gente introduzia o leite da mamadeira. E o médico pediatra falava assim, não tenha problema, você não é menos mãe por isso. Aconchega ela em seu busto, cante para ela, olhe nos olhos dela e coloque a mamadeira. Ou seja, isto é afeto. Afeto. A ciência mostra isso. As crianças hoje que crescem com os pais, mais olhando para a tela do que para ela, elas são crianças confusas, crianças com transtorno, crianças inseguras. Inseguras. Porque o olho no olho, que nós chamamos, né, pastora? Ele nos traz essa segurança. Ele nos traz essa segurança. A gente tem ouvido muito a respeito do que está acontecendo com as escolas. Eu quero mudar essa pergunta. Eu tive há pouco tempo uma live com uma especialista também em autismo e transtornos de crianças. E eu disse para ela, não, nós devemos mudar essa pergunta. É o que está acontecendo com as casas. Com os lares, com os pais. O que está acontecendo com os pais. Exatamente. Né? Porque nós refletimos aqui fora o que nós recebemos aqui dentro. Então tudo isso já não é novidade para muitos que estão nos ouvindo, para alguns sim, para outros não. E a gente fica pensando, então, o que fazer? Né? Qual é, vamos colocar, as pessoas hoje querem isso, né, pastora? Querem. Qual é a receita? Uma resposta Qual pronta. É a resposta? Qual é a receita? Eu vou falar um pouco da minha vivência. O que é a receita que funciona para mim? É eu me render ao meu Deus. É eu chorar aos pés do meu Senhor. E dizer, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não sei como agir aqui, mas o Senhor sabe. Me ensina. Foi quando nasceu esse olhar do meu esposo para esse texto, desse conteúdo, convertendo corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse contexto fala de uma reconciliação. Eu não consigo jamais ouvir o seu coração, pastora, se eu não parar e chegar perto. Exatamente. Eu acho aqui que são duas chaves que a gente já pode falar um pouco sobre parar e chegar perto. Parar tudo, né? Parar tudo para ouvir
a batida do coração do filho, da filha, E como você né? disse, cada um bate de um jeito, Bate de um idade jeito. diferente, se é um menino, se é uma menina, mesmo sendo do mesmo sexo. Exatamente. Cada um é único. E dentro dessa fala, dessa mesma fala, sem fugir aqui do tema, do que ela disse agora, eu quero contar para você que está em casa uma experiência que aconteceu comigo dentro desse direcionamento que a pastora Priscila recebeu do Senhor, conforme ela disse, que ela orou e pediu ao Senhor, que o Senhor a ensinasse, que o Senhor a direcionasse, ou melhor dizendo, a família, né? E aí Deus apontou o texto de Malaquias, onde Deus revelou a ela essa questão da necessidade de trabalhar com a conversão, não só do coração dos filhos, mas dos corações dos pais também, Que o né? texto diz, inclusive, que é a primeira. Exato. Primeiro são os pais ou os filhos, Isso. e depois, consequentemente, virão os filhos. Exatamente. E dentro disso eu tive uma experiência com Deus da mesma maneira que você. Porém, a minha direção, o direcionamento de Deus foi... Eu também tenho uma Rebeca, tá, gente? Ela tem uma Rebeca e eu também tenho uma Rebeca linda de 16 aninhos. E o que aconteceu? Quando Nicola, o meu primogênito, nasceu, eu tinha bastante tempo, eu fiquei com ele bastante tempo, eu ainda estava na Europa. Quando Rebeca nasceu, ela tinha 1 aninho, nós viemos para o Brasil. Quando eu vim para o Brasil, a minha vida ministerial, espiritual ficou frenética. A minha agenda. E com isso, veja bem, eu me perdi dentro daquela preocupação, que eu acredito que muitos de nós cometemos erros que eu chamo de erros involuntários. Verdade, é verdade. Involuntários. Acho importante, pastora, vou só endossar o que você está falando aqui, sem te interromper, mas sobre a culpa, porque muitas mães que nos ouvem carregam essa questão da culpa. Onde foi que eu errei? Exatamente isso que eu quero dizer. Por quê? Porque foram erros involuntários. Você, mãe, que está nos ouvindo, como eu não errei porque eu quis errar. Eu não deixei minha filha porque eu quis deixar minha filha em casa por mais tempo com meu esposo. A questão é que eu não soube administrar o meu tempo e nem as prioridades. Acho também, pastora, que você também não imaginou que agindo dessa forma, você poderia ter talvez alguns resultados que você não perceberia que teria. Sim, por quê? Exato. Porque, como disse, é involuntário. E nós fazemos isso involuntariamente. Involuntário. Você acha que você está fazendo o melhor. E naquele momento, o meu melhor era aceitar o meu ID, abraçar o meu ID e não deixar nada sem que fosse executado ou feito. Então, eu tinha um forte desejo de dar conta da casa, dar conta do ser mãe, da maternidade, do ser a esposa, mas também eu tinha uma grande missão, que era ser a missionária na época, a mulher pregadora, a mulher das agendas, a mulher que tinha que orar para manter a casa dela de pé. Então, assim, foram muitos acontecimentos. E dentro desse proativismo, Rebeca ficou muito com o pai me auxiliando muito. E com isso, chegou um determinado momento que eu percebi que, para ela, se a mãe estivesse ou não estivesse, tanto faz, tanto fez. E aconteceu isso comigo, tá? Eu quero deixar isso para você, porque eu tenho certeza um alerta, que eu estou falando com alguma mãe que isso vai chegar em várias casas. E talvez você, mamãe, está aí me ouvindo, nos ouvindo. Isso vai servir para você como um alerta, para que você possa orar, como a pastora mesmo disse anteriormente, você possa buscar um direcionamento do Senhor. E se for necessário que o Senhor nos freie, Ele também tem poder para nos frear, para puxar o nosso freio de mão, né? É verdade. Para que a gente possa voltar de novo o olhar para dentro da nossa casa,
para dentro do nosso lar, né? Muito profundo, porque isso que você está contando é exatamente o contexto do texto. O converter é voltar, refazer uma rota. Você converte, você volta uma rota. E esse testemunho da pastora é né? muito forte. E eu tenho um outro testemunho. No caso, foi comigo mesma, a respeito da minha vida profissional, né? Lá em casa, meu esposo me conheceu, eu trabalhava e continuando a faculdade de Direito, então assim que me formei, já tinha a Rebeca, né? Formei já com a Rebeca, já tínhamos 3 anos de casado, parei por um tempo, depois eu voltei, porque eu cuidei daquele primeiro momento dela, assim. Sim. Depois a minha mãe me ajudava a cuidar dela, então eu me formei. Eu sempre tive o desejo de ir para o mercado e o meu esposo me pediu. Ele é um profissional da área de saúde, embora seja pastor, ele é ortodontista, né? E ele falou, meu bem, pode ficar em casa, eu faço questão que você fique com a nossa filha. E então eu fui ficando, entendendo aquele primeiro momento. Depois oramos e aconteceu, veio o nosso filho, nosso segundo filho, Lucas, também uma grande bênção do Senhor. Então eu vivi toda aquela maternidade integral. Glória a Deus por isso. Que bom. Uau! No entanto, veja só, você fora e desejosa para estar aqui, mas entendendo que estava atendendo o chamado, mas desejosa. Eu aqui em casa, quantos anos, pastora, eu me sentia frustrada. Meu Deus. Quantos anos eu me sentia frustrada. Agora a gente fala para um outro grupo de mães. Quantas mães estão em casa, hoje, cuidando dos seus filhos, e estão ouvindo, como eu ouvi muito em seio familiar. Que absurdo, você não pode ficar em casa, você é uma mulher formada, você é uma mulher tão empreendedora, uma mulher de visão, mulher e inteligente. tanta coisa inteligente, usando textos bíblicos, olha a mulher de Provérbios 31, olha isso, olha aquilo. E eu quero dar uma palavra, porque isso foi uma das marcas muito fortes para mim a respeito de maternidade. Eu tive que passar um tempo pedindo perdão, meu Deus, por causa disso. Eu tive que pedir perdão ao meu esposo por isso. Porque chegou um tempo que eu detestava aquilo. Eu me sentia de alguma forma como se eu tivesse subjugada, porque a submissão é bíblica, é benéfica, é proteção e é maravilhoso. Mas o subjugar não, e eu me sentia como se eu tivesse subjugada, abnegando daquilo que eu tinha aptidão para fazer. Meu Deus. E eu fiquei furtada dentro de casa. Meu Deus. Então, eu estou lidando, pastora, com muitas mulheres assim. Eu acredito que com certeza há alguma mãe que está em casa assim. Aquele sentimento de ter sido saqueada. Até porque, pastora, hoje, o nosso século, aquilo que nos rodeia, a nossa sociedade, mesmo na igreja, de alguma forma, direta ou indireta, declarada ou subliminar, ela nos indica que cuidar da casa é só cuidar da casa? Só cuidar dos filhos? Só você não faz nada? Né? Meu Deus. Então isto é diabólico. Eu quero aqui denunciar isso, pastora. Foi um pecado que eu cometi dentro de mim. Se não é meu esposo forte, firme, no quesito dizer não, você vai ficar. E depois, foi interessante que nós passamos uma série de mudanças, até financeiras por um tempo, e eu chorei, pastora, eu uivei, teve uma época que eu uivava de chorar e de falar, Senhor, se eu tivesse no mercado, eu poderia ter protegido a minha casa melhor disso. E nós nos culpamos. Será? Não é? Exatamente. Será que teria? Não é? Então, eu quero aqui, porque é aquela questão, eu gosto muito de humanizar. Não existe uma receita. Não. Talvez um pouco do que eu estou falando, ou que eu estou dizendo aqui, a pastora esteja dizendo, vai ter muito resultado, porque nós vivemos, inclusive, erros. Exatamente. Então, eu conto com tristeza. Isso. Eu fiquei assim muito tempo. Hoje, eu consigo me movimentar nessa direção, nessa tranquilidade, de ser atuante, de fazer o que eu tenho que fazer, mas entendendo que missão é maternidade. Por isso que esse tema, pastora, quando você me chamou, ardeu tanto no meu coração. E Deus me deu esse tema, né? A missão, porque é uma missão. A maternidade é uma missão. A gente instrui, a gente cuidar educa. dos filhos, alimentá-los não só
com o alimento, né? Diário, sólido, com a papinha, mas alimentá-los com carinho, com palavras de afeto, com amor, alimentá-los com o espiritual, com o alimento espiritual, cuidar disso é uma missão. Exato. E vamos um pouquinho para a ciência, é exatamente isso. A mãe, ela carrega essa responsabilidade, esse legado do emocional. Ela toca nas emoções do filho ou da filha. É ela que toca as emoções, é ela que toca o afeto, é ela que toca esse equilíbrio que nós chamamos emocional. E o pai é a direção, é a força, é o destino. Então, uma criança excessivamente, né, no caso, com um pai e ausente da mãe, naturalmente ela pode se tornar menos afetuosa. A mãe, por outro lado, também, tendo quantas mães hoje, pastora? Nós temos que ver que são as pães, né? Pães. Não é isso que falam? Pães. É a mãe que tem que ser o pai, que é a provedora. Pães. E a gente ouve muito, se eu não fizer, ele não faz. Ou então, se eu não fizer, não tem quem faça. Nós imaginamos que seja muito difícil. Sim, muito. A gente sabe. Sim. A pastora atua, né? Mais diretamente com as exatamente. pessoas, no aconselhamento. Existem mulheres que estão sendo machucadas dentro de casa por homens que não querem, né, assumir o seu papel. Mulheres que estão sendo negligenciadas. Mulheres que estão sendo sobrecarregadas. Claro que sim, há mulheres que trabalham literalmente para a casa comer. E eu acredito, pastora, que Deus honra isso. Sim. Deus honra. Mas o que nós queremos trazer aqui é um alerta também e dizer que a maternidade é uma missão e é uma nobre missão. A maternidade é uma nobre missão. Quando a gente olha para as mulheres do século passado, da Bíblia, mas também as do século passado, né? Porque da Bíblia são as milenares, mas a gente vê a grande Susana Wesley, né? A mãe que cuidava integralmente. Ela tem uma rotina que você lê o diário, você se cansa, você diz, meu Deus, como que essa mulher conseguiu? A rotina de oração de Susana Wesley com os filhos, imagine. E como que ela conseguiu? Cuidar da casa. Priorizava. Se nós checarmos um pouquinho, pastora, a gente muitas vezes está negligenciando porque a gente não prioriza. Essa é a verdade. A gente não prioriza, a gente não se esforça. O esforçar é recobrar força. Botar força dobrada. Exatamente. É colocar além daquilo que você julga ter, né? Exatamente. E um pouquinho assim eu queria compartilhar a respeito desse olhar para os adolescentes, né? Que é uma realidade que eu vivo. E eu quero aconselhar o seguinte para a mãe, você mãe, né? Seja amigo do seu filho. Busque ser amigo do seu filho, busque ser amiga da sua filha, busque perguntar para ela como ela se sente na escola, como ela se sente, porque muitas vezes as mães sabem como os filhos se sentem, as mães já sabem muito, mas o que falta é deixar falar. Jesus, sem reprimi-las. Em João, né, sabia, se eu não me engano, João 8, ele sabia todo o histórico daquela mulher samaritana. Mas ele começa a dialogar com ela e deixa ela falar. Era outro ponto que eu queria deixar aqui para as mães. Converse com seus filhos. Os filhos precisam falar. Por isso esse excesso de ira, esse excesso de violência, que nós estamos vendo a sociedade explodindo, como se estivesse convulsionando, porque são filhos assim, reprimidos pela obrigação e não pelo afeto. Há muita obrigação. Obrigação de estudar, sim, correto. Obrigação de atividades seculares, obrigação de esporte, obrigação de nota, obrigação de meta. E o afeto está zero. Sim. E nós estamos... há muitos anos atrás, eu assisti uma pesquisa americana feita com crianças que até 8 anos elas não ouviam palavras de afeto. E crianças que até 8 anos ouviam palavras de afeto comuns. Eu amo você. Você é especial. Você é especial para mim. Como eu sou feliz por ser a sua mãe. Palavras que não custam dinheiro. Não é verdade? Estímulos, que nós chamamos tanto hoje de estímulo. E as crianças que não
ouviram palavras de estímulo. Eram todas, pastora. Aí depois, futuramente, foi averiguar na vida adulta, na vida de como jovem, estudantil. Elas tinham mais de 80% de dificuldade de tomar uma decisão sobre qual curso de faculdade ingressar. Inseguras. Se casar. Totalmente inseguras, porque a base não lhes foi dada. Então, às vezes, nós pensamos que a gente ouve muito, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Eu quero te fazer um alerta. Cuidado. O que você pensa que está dando de bom para o seu filho, você está transferindo uma ferida que é sua. Não, e além que não de é uma ferida dentro disso, da criança, às vezes está imputando o sonho que eles tiveram, as frustrações que os pais tiveram sobre a vida dos filhos. Exatamente. A profissão? Profissional, por exemplo. Eu não pude ser o médico que eu gostaria, E você ou a terá médica. que ser. E você vai ter que estudar e você vai realizar o meu sonho. Mas, você precisa entender, e nós precisamos entender que para cada um de nós, Deus tem um plano e um propósito. É verdade. Temos um DNA único, né, pastor? DNA único, vontades únicas, desejos e sonhos pessoais. E a gente, pegando esse gancho, então, que você está trazendo, eu sugiro às mães, então, o que fazer? Tá, então se eu não direcionar, porque tem muitos filhos hoje que se ele não direcionar, ele não quer nada. A gente ouve muito, fulano não quer nada. O que talvez esteja faltando é um estímulo, mas não esse estímulo de que toda hora você tem que ficar apontando esse estímulo viciado, mas é um estímulo que você dá na base. Converse com seu filho, pergunte ao seu filho, ore com o seu filho. Peça a Deus para te revelar. Eu gosto muito da história, né, de Sansão, né? O seu pai, Manoá, né? A sua mãe, a Bíblia não registra o nome, né? Mas tá vendo? Uma mãe que nem nome, gente, na Bíblia não tinha. Uau, não é verdade? E por que tantas mulheres frustradas por causa da sua história, porque não teve o nome, ou não tem um nome em um outdoor, ou nunca tiveram suas fotos ou seus nomes. A mãe de Sansão não tinha nem o nome dela, foi citado, gente. Exatamente, pastora. Agora você tá... Olha, gente, essa live tá sendo muito profética, tá? É aí que tá. Você fazer uma live com uma pastora assim, né? Por isso que eu falei, Senhor, não tem esboço, não tem nada. Tem o Espírito Santo aqui, porque você vai abrindo janelas. Exato. O que você tá trazendo pra nós? Agora eu que me tornei anfitriã, sabe? A pastora que tá sendo entrevistada, porque ela é maravilhosa. O que eu entendo? Você está trazendo para nós o quê? Um comportamento de uma mãe frustrada que naturalmente foi uma filha frustrada. Repetimos comportamentos, né? Então, conheci uma pessoa que é mãe de uma menina e que ela não queria, quando engravidou, ela queria muito que não fosse uma menina. E eu perguntei por quê? Ela disse, por medo, porque a minha relação com a minha mãe foi muito difícil. Então eu temo que isso aconteça. Repetição. Medo de repetir. Então, ok, mas Priscila, você disse que a ciência prova, né? A Bíblia mostra. Uau, então o que fazer? Ore. Nós podemos, né, pastora? Nós podemos. Interromper. Essa é a notícia maravilhosa. E eu falo de Raabe um pouco. Por que eu quero dizer para vocês aqui? Sobre a oportunidade. Essa live para você é uma oportunidade. Eu sento, pastora, e eu assisto cursos, eu sento, eu medito. Uma live como essa, eu sento e presto atenção. Sim, claro. Então, se você praticar, ouvir e praticar, como diz Mateus 7,24, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou falar que você é semelhante àquele que pratica. Porque exatamente. Virá a enchente, virá a enxurrada, virá tudo contra aquela casa, mas ela não tombará. E é isso que eu acho que é interessante. A gente, às vezes, fica muito preocupada com uma reputação de perfeição. Exatamente. Quantas vezes, pastora, você já viveu desafios dentro de casa e eu também, e vivo. Todos nós. Isso é real. A questão é que, se a sua base, minha querida, hoje, você aí na sua casa, decidir... Olha, é importante a performance, é importante a didática, é importante, mas Jesus tem que ser a nossa base. O Senhor tem que ser a nossa base. Se não for, nós não teremos força, porque esta guerra é espiritual.
Exato. Esta guerra de principados, ela é de potestades, ela é de demônios. Nós estamos vendo, eu estava nos Estados Unidos quando saiu a reportagem no jornal que dia 28 de abril haveria o maior movimento satanista em Massachusetts, em Boston. E nas pregações, na pregação, inclusive na última que fiz, vindo embora, que eu soube no X dia, preguei na última, na quarta-feira e vim embora para o Brasil no sábado, eu denunciei isso na igreja, o pastor não sabia. O mundo satanista estaria reunido em rogos, em jejuns, o dia inteiro, em todos os pontos de contato da terra, para Satanás, para abrir novos portais. E a igreja não sabia. Então, o que eu quero dizer com isso? Mas aí se cumpre, desculpa te interromper, se cumpre o texto que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do mais que sagaz, os filhos da luz. Exatamente. E nós, assim, estamos percebendo um avanço absurdo das trevas. Vimos agora no estado da Pensilvânia, eu tive a oportunidade outra vez, estar no estado da Pensilvânia, onde sua maioria são de cristãos, conservadores, por sinal, lá inclusive numa das igrejas que se tem, acontece o maior espetáculo de Natal de toda a América que se conhece. E aí nós temos pensado, o que está faltando? Como disse desde o início, o posicionamento. posicionamento. Não basta... O que é ser mãe? Ser mãe não é colocar um filho no mundo. Exatamente. Ser mãe é uma missão, como você Uma falou. missão. É Missão. você educar, é se importar, é olhar. Então eu quero dizer para você, mãe que está nos ouvindo, isso, que é difícil, é desafiador, tem sido desigual a guerra. Peça reforço, peça ajuda, peça a Deus, peça socorro. Certa feita eu estava, por não muito tempo, alguns meses atrás, orando a Deus por algumas estratégias, de algumas coisas lá em casa. E a gente orando e buscando, eu falei, Deus, o que eu faço? Né? O que a gente pode melhorar na educação com os filhos? E eu ouvi fortemente o Senhor falando assim para mim, jogue seus filhos no fogo. Meu Deus. Uau. Como assim? Jogue seus filhos no fogo. Às vezes, muitas mulheres estão nos assistindo, são mulheres de oração, são mulheres de jejum, são mulheres de monte, são mulheres de busca e fazem isso por seu filho. E o Senhor está falando para fazermos com seu filho, com os nossos filhos, pastora. Sim. Jogue os seus filhos no fogo. Exatamente. Então nós precisamos, como texto de Deuteronômio 6, né? Andar com ele no caminho, encucando. Encucar é bater Encalcitrar mesmo. neles. Exatamente. Porque, veja bem, vai ganhar quem doutrinar mais. Os nossos filhos passam muito tempo fora de casa, em escolas, com pessoas que às vezes não confessam a nossa fé. E elas vão, naturalmente, lembra que falamos, mais de 50% tem a ver com comportamento? Você não aprende um idioma, pastora? Exatamente. Em outro país? Basta parar de falar o que você falava e começar a ouvir? Não, inclusive os costumes, porque você precisa A Bíblia fala isso o tempo se todo. adequar, né? A Bíblia Eu não fala isso o tempo poderia todo. jamais viver na Suíça com um padrão comportamental de uma brasileira, porque isso choca. Exatamente. Quando eu digo para as pessoas que na Suíça, a primeira coisa que você ao alugar uma casa, um imóvel, eles já falam logo, a partir das 10 horas não pode dar descarga, você não pode chegar de sapato e salto e andar. E isso, o landlord, nem sei como chama, as pessoas, eu não sei, me falta a palavra agora, o nome em brasileiro, né, em português. Então eles já explicam, leem uma cartilha para você. Como você deve se comportar ao se tornar um inquilino do imóvel ali naquele lugar. E ai de você se não se adequar, é ou não? A carta chega, a advertência chega. Por quê? Porque nós precisamos nos adequar. Exatamente, a cultura, ela impõe isso. A cultura impõe isso. E aí, pastora, você está falando de uma cultura comportamental, né, de uma questão de educação ali de um país. Mas como filho de Deus, como cristãos, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. Quantas vezes na palavra de Deus o Senhor falava, não vire para a direita nem para a esquerda, mas passem. Sim, né? mas eu digo isso por quê? Porque assim como a gente tem que se adequar, os filhos, se não forem bem ensinados,
eles vão acabar se adequando à vida, padrões comportamentais de amigos que não confessam a mesma fé. Sim, porque vence quem doutrina melhor. Mas vence A questão é quem... assim, como que isso aconteceu se eu não vi, eu não percebi? Nada é de um dia para o outro. Nada. Tudo dá sinal. Tudo dá sinal. E Assim como a vem- infecção dá sinal no corpo. E quando você vai averiguar, você tem um enfraquecimento da base. Exato. Isso é o quê? Difícil. É É fácil ou não, pastor? É difícil? difícil. É difícil, é cansativo, é árduo. Muitas vezes a gente está cansada e hoje está desigual. São questionamentos. E muitas vezes, e por que não dizer, mas fulano se veste assim na igreja, fulano faz isso na igreja. E você tem que ensinar, dizer, olha, fulano não está fazendo corretamente, mas sou eu que tenho responsabilidade com você. Exatamente. Nós estamos querendo aqui, Você não é né, todo pastora, mundo, né? trazer exatamente a responsabilidade para a mãe. As mães de hoje precisam saber a força que elas têm. Sim, e elas devem exercer Exercer o seu papel. esse papel, exercer essa força, né? É um exercer... posicionamento, né? Um Exatamente. posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, pastora, Deus tem falado muito isso comigo, tomar posse do nosso território. Nós estamos Sim. deixando o território muito aberto. Mas sabe o que eu percebo também? É que as mães, elas, por causa do sentimento, nem todas, tá, gente? Preste atenção, mas a maioria, por causa do sentimento de culpa que elas carregam por não terem tido tempo, terem tido que ir ao trabalho, negligenciado um pouco essa questão, né? Do cuidado, da orientação dentro de casa, elas se culpam por isso. E aí, elas querem usar a lei da compensação, E aí, que é muito comum, tá? muito. Eu quero muito. compensar a minha filha pelo tempo que eu passei fora trabalhando, exercendo a vida profissional, era para o bem de todos, tudo bem. Mas a compensação, ela é errada. Sabe por que eu acho errado? Porque quando eu começo a compensar, eu me coloco numa posição de errada. E nem sempre eu fui porque eu estava errada. Exatamente. Eu não fui trabalhar porque eu errei indo trabalhar. E a mãe precisa entender isso. Essa lucidez. Exatamente, essa clareza. Exatamente. Que você foi trabalhar, você não pôde doar o tempo para sua filha ou seu filho que você deveria ter, mas foi por uma boa causa. Você fez por uma boa causa. Agora você não pode compensar isso abrindo mão, deixando com que eles façam como eles querem, por causa desse sentimento de culpa, mãe, que você carrega. Cometendo outro erro, né, pastor? É um erro após outro. Exatamente. Você está falando isso para mim, o Espírito está ministrando no meu coração. Foi o que aconteceu comigo, no caso da minha, que eu contei Exatamente. da Rebeca, mas eu me posicionei diferente. Eu nunca quis compensar por eu ter ficado ausente dela. Mas você pode recomeçar. Eu posso recomeçar, e eu recomecei, sabe como? Exatamente. Primeiro, com um pedido de perdão. Era sobre isso que eu ia falar. O Senhor falou isso Chamei comigo ela aqui. um dia, me sentei de frente com ela, olhando nos olhos dela, e eu disse a ela: hoje eu quero lhe pedir perdão. Sua mãe errou aqui, pontuei onde eu achei que eu havia, todas as áreas onde eu errei com ela, achei que eu tivesse fracassado na missão. E ali eu fiz um concerto com ela, um pacto, um novo pacto, erigi ali um novo altar. Falei, Aleluia. eu quero erigir aqui um novo altar entre eu e você e Deus. O Moisés já está falando isso, era exatamente o que eu ia falar, que o Espírito estava ministrando no meu coração. A minha filha está falando isso porque há mães que se sentem culpadas. Diga a elas a importância e o princípio do perdão. Exato. Pedir perdão, mãe, também é nobre. Nobre. Eu faço muito isso com os meus filhos. Reconhecimento. Quantas vezes eu já fiz e faço, errei, me excedi aqui, fiz o que eu não devia ali. E isto não te diminui, isto não diminui a sua autoridade. Pelo contrário, isto mostra a sua humanidade. Isso mostra que você é uma pessoa passível de erros. Mas, Exatamente. sobretudo,
passível de arrependimento. Isso. Que eu acho que essa é a maior nobreza. A nobreza. É a maior nobreza. A nobreza. Não é verdade? É porque só consegue se arrepender quem de fato é humilde também. Exatamente. Né? Então eu acho que você ensina para um filho isso, porque o Espírito está me testificando isso, que há mães que pensam, tá ok, já entendi o que errei, que não deveria ter feito assim, e agora o que eu faço? Para. Converta o seu filho. Você não consegue converter para a direita indo para a esquerda, a não ser que eu pare. Primeiro momento. O segundo, vá para a rota que Deus está te direcionando a fazer. Ouça o seu filho, passe tempo com o seu filho, sorria com o seu filho, tente se integrar no mundo do seu filho, sabe? Então, assim, coisas pequenas, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu notei, a minha filha não se importa muito com esmalte, tá com 14 anos, mas ela tinha falado uns dias atrás, mamãe, eu queria fazer minha unha e tal. Enfim, passou, e aí hoje eu estava, e comprei um esmalte para ela, um esmaltezinho rosa, cintilante, que lindo. Ou seja, é um pequeno gesto, mas que eu mostrei para ela que eu me importei. Estamos falando assim, pastora, porque muitas vezes a gente pensa que tem que dar algo muito caro, fazer algo muito grandioso, não é assim? Para compensar o afeto. Mas é o olhar, é o ouvir o coração. E olha, a palavra de Deus, ela é certeira, convertendo o coração, os vossos corações aos dos vossos filhos e dos vossos filhos aos vossos, né, que é ao dos pais, e para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí nós temos ali o espaço, depois de 400 anos, quando Deus volta a falar, é através de um homem chamado João, o Batista. E o que a palavra fala em Lucas 1? O pai dele está dentro do templo, caiu no turno dele, exercendo ofício, tocando a vida. Exato. A Bíblia diz que o anjo Gabriel estava à direita e ele olha, então se assusta. E o anjo disse que ele pudesse ficar tranquilo, mas diz assim, as suas orações foram ouvidas. E olha. Uau, né? E traz a revelação de que a sua mulher Isabel vai gerar um filho, se chamará João, e irá na virtude de Elias. Percebam. Aqui o texto diz, irá no profeta Elias, no poder de Elias, para que converta o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Deus está falando de reconciliação, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Exato. Porque a terra paga, a sociedade paga. Quando não há reconciliação. Quando não há reconciliação. Passa um gap de 400 anos. Depois disso, Deus continua falando a mesma coisa. Exatamente. E o texto diz, ele irá na virtude e no poder de Elias e converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos rebeldes ao entendimento. Essa revelação, ela foi tão avassaladora para mim, pastora, e para minha casa em 2020, que foi quando entramos na pandemia, e eu comecei a ter percepções a respeito da singularidade dos meus filhos que antes eu não tinha. E olha que eu me julgo bem observadora, uma mãe bem presente, mas é impossível. Olhar é uma coisa, observar. Exatamente. Nem tudo que você olha, você de fato está tendo clareza. Exato. Daquilo, então, né? A gente tem a receita dessa urgência, do desespero, o índice de suicídio, índice de pessoas... Depressão. Depressão, se cortando, quer se matar com mais tenridade, com 8, com 7 anos, e abusos, um exagero das meninas... se prostituindo, procurando demais fora. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está faltando? Exatamente. E mesmo assim, né, pastora? Mesmo com todo esse alerta, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos jejuar. Mãe, se levante e ore pelo seu filho. Se levante e jejue pelo seu filho. Crie um pouquinho de rotina com o seu filho. Pela idade, né? Vá no lúdico. Mas faça isso. Nós vamos ter batalhas, nós vamos ter guerra, nós pagamos preço para tantas coisas. Direcionamentos, né? Para cada caso, Deus dá um direcionamento. Para cada família, Deus dá uma diretriz, né? Uma diretriz. Por exemplo, ela adotou, Deus deu uma diretriz a ela. E houve um momento que Deus me deu uma diretriz. E a diretriz era para orar pelas madrugadas. E eu orava nas paredes do quarto da minha filha, do meu filho, orava por eles. Às 3 horas da manhã eu fazia
uma Esse peregrinação, circuito, né, em casa. um circuito, uma peregrinação dentro de casa, orando por eles com imposição de mãos. E Deus falou com muita clareza, ministrou meu coração. Eu quero que você comece a orar com imposição de mãos. Exatamente. E Eu faço liberar muito isso sobre eles. Denunciar no mundo espiritual, né? também. Exatamente. Os espíritos, os demônios que Exatamente. rodeiam, porque eu sei que hoje a socialite, as igrejas mais assim, digamos, mais elitizadas, elas não gostam de falar sobre demônios, porque isso soa como algo de igrejas pequenas, de pessoas indoutas, leigas, só que não é verdade. Mundo espiritual é real, queridos. Exatamente. E o diabo gosta que É a gente real. negligencie a batalha. Exatamente. Ele quer isso mesmo. É que você fique escondida por detrás do seu conhecimento, dos seus diplomas, Recuada. das suas posições, dos seus títulos, e que você confie mais nos seus títulos, mais nas suas competências, mais nas suas habilidades, do que propriamente no poder do nome do Senhor. É verdade. Não, E com pastora, isso ele vai nos cegando e nós vamos vivendo aquele evangelhozinho light, aquela vidinha com Deus, pastora, light, sabe? Exatamente. Aquela Até coisa porque- palestrante, nós vamos ali, palestramos, mas não. Por vezes Deus quer que você se levante como uma louca, a louca do evangelho lá dentro, a louca cheia do poder de Deus dentro da tua É casa. verdade. E que você denuncie todos os demônios, todos os espíritos que estão militando, que estão lutando contra você, contra a tua casa, contra os projetos de Deus para a tua família e para os teus É isso filhos. aí. Eu E também com faço muita muito isso. autoridade, você tem que se levantar. Nós temos que nos levantar, porque omissão é posição. Exatamente. Omissão é posição. Omissão é uma decisão. Exato. Omissão tem a ver com tipo de crime. No direito é isso. Omissão se penaliza quem comete e quem se omite. Sim, Porque sim. você está na cena do crime. Exato. E espiritualmente você É está na cena do copartícipe. crime. Você está vendo Satanás avançando e você não se posiciona, Deus vai te imputar isso como culpa. É isso. E o Senhor não quer. O que a pastora está falando, eu faço isso de praxe. Lá em casa as crianças brincam que parece, mamãe, parece Fred Krueger aqui que passou assim, o óleo caindo. Porque nós vamos prestar conta, nós precisamos mostrar que nós somos as guardiãs da casa. Exato. E dizer, aqui não, na minha casa não. Isso. E declarar, indo também para a ciência. Porque hoje nós estamos num tempo tão interessante, pastora, que os próprios crentes, muitas vezes, estão precisando tanto ser reforçado na fé, que às vezes parece que creem só quando a ciência prova. Então eu vou te dar ciência, se é isso que o povo quer. Você, quando a ciência prova que quando se está dormindo, mesmo os sons que vão sendo ouvidos, eles penetram no nosso inconsciente. O hipocampo fica ali, todo armazenado. Aí, Entende? tá vendo? Então, se você quer a ciência, eu tenho essa para te dar. E a dica-chave que é profetize sobre o seu filho. Será profeta. Rememore as promessas. Profetiza. Vai estudar, vai avançar, vai amar a Deus, vai querer. Agora, É o isso trazer a tem existência. poder, trazer a existência, isso tem poder, isso faz efeito com coerência, Exatamente. que é você viver isso. É. O que muitas vezes está acontecendo é a incoerência. Incoerência. E aí é uma denúncia. E aí nós falamos muito bem, nós discursamos muito bem e vivemos zero. Exatamente. Nada. Porque é um desafio para A muitos. incoerência entra A aí. incoerência, não é verdade? Ouvimos, estamos atrás de cursos, atrás de uma série de coisas, e o conhecimento Nos ele capacitando. é muito importante, mas chega uma hora que chega de conhecimento, nós precisamos ir para a prática, como toda e qualquer faculdade. O campo da missão. Tem o tempo da teoria, é o tempo da matéria, carga horária, Exato. e você tem o tempo da prática. Prática. Então, o que eu quero, pastor, é que, assim, compartilhar, finalizando, deixar aqui para essas mães, né, é abrindo meu coração sobre aquilo que eu tenho feito comigo mesma. É orar, é chorar, é dizer, Senhor, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Do Senhor, A Bíblia diz em Provérbios que os pais dão herança para os seus filhos, mas os filhos são herança do Senhor.
Exatamente. Então, se eles são do Senhor, vamos perguntar para Ele, que é o dono, Ele quem criou, e perguntar, e agora, como eu faço? Como que eu Me vou? direciona. Me direciona, Me dê me estratégias. ajuda, me dê estratégia. Se precisar que você aumente o nível, você vai ter que aumentar o nível, né? Assim, quando você vai no médico, Exatamente. aumenta a dose da vitamina, aumenta a dose do antibiótico, Exatamente. aumente a dose. Não só orar não está adiantando, só conversar não está adiantando. Vá ao monte, jejue, marche, porque se quando chega a desgraça, aí não não há mais adianta o que mais fazer. remediar. Então, o que nós estamos vendo, pastor, o que está muito assim, doendo o meu coração é isso. As pessoas estão gemendo, as pessoas estão conscientes que tem algo errado, mas elas não se levantam. Elas não se levantam e não levam seus filhos para o culto. Elas não se levantam e não incentivam o seu filho para ir para o culto da igreja. Não se levanta para caminhar com ele. E outra, que eu preciso falar, que o Espírito está ministrando também ao meu coração. Cuidado com o que você fala na sua casa. Não fale mal das pessoas, não fale mal da sua igreja, não fale mal de liderança. Meu Deus. Não importa o caos que porventura esteja até acontecendo. Lembra que comportamento aprendido, comportamento repetido. Aí você quer que ele seja um Samuel. Mas o meu filho tem promessa. Que tenham amor em servir o tempo, como Samuel. Mas o meu filho é o filho da promessa. E eu vou pegar Samuel, eu vou ficar agora com ele literal aqui para fechar, pastora. Samuel nasce num tempo onde no templo era um show de horror. A Bíblia diz que antes que a luz do templo se apagasse, meu Deus, o Senhor falou com Samuel. E o que é isso? A luz do templo apagar não é como hoje, a gente aperta um botão e apaga. A luz do templo jamais poderia se apagar, não. Como diz Levítico. Até porque deveria ser aceso todos os dias e limpo. O que o Senhor está mostrando? O Senhor está, ou seja, eu estou querendo dizer que Samuel foi gerado por pais e cuidados até que entrasse no templo. Mas que mãe é essa que votou e ela sabia que votar não era só eu te consagro, mas eu te entrego? Acima de tudo, né? Não é? Ela sabia que o filho dela ia crescer naquele ambiente, que podemos dizer, infelizmente, promíscuo. Por um tempo aconteceu. Que foi a denúncia que o próprio Deus revelou para ele. Mas, onde eu quero chegar? Proteja o coração do seu filho. Proteja o ouvido dos seus filhos. Proteja o que chega. Proteja o que ouve. Ensine a verdade. Meu filho, acontece, o escândalo acontece em qualquer lugar. Exatamente. Isso vai acontecer em qualquer lugar. Mas quem morreu por você foi Jesus. Nós vamos ser firmes em Jesus. Então, assim, percebam, pastora, né? Quantos tiros nós denunciamos aqui nesse campo? Sim, muitos, muitos. E se quem estiver nos ouvindo, você que nos ouviu, estiver atenta à nossa fala, você vai virar essa chave dentro da tua casa. Jesus. Em relação aos teus filhos, em relação à tua família, Exatamente. Né? Um posicionamento diferente. Exatamente. Você vai denunciar esse espírito que está envolvendo você num proativismo tão grande que está impedindo que você enxergue, que você veja, né, Exatamente. as áreas da sua vida que estão fragilizadas, ou até na vida dos seus filhos. Exatamente. Né? Exatamente. Comportamentos que estão sinalizando que existe um vírus ali dentro já. Exatamente. Né? Tome uma atitude. Nós precisamos, né? Como diz a palavra, se arrependa, volta e lembra-te de onde caíste. Refaça a rota. Refaça a rota. Então a palavra, assim, que a gente pode dizer chave dessa live para nós é essa convergência do espírito, é se converter, é essa alteração da rota em ouvir e fazer, o shema, né? Como diz em hebraico, ouça, ó Israel, né? Então ouvir aquilo que o Senhor está nos mandando e ter executar. Coragem para fazer. E a outra palavra, né, pastora, é peça ajuda. Talvez as mulheres que estão nos ouvindo, pastora, elas estão dizendo, mas eu estou sozinha, o meu marido, ou eu sou só, eu sou uma mãe solteira, ou eu sou uma mãe divorciada, ou eu sou viúva, ou meu esposo não é ativo, eu estou vendo ele não está. Peça ajuda, não é, pastora? Peça ajuda ao corpo de Cristo, peça ajuda a uma autoridade, peça ajuda a alguém competente. O céu te dará resposta. Amigos, não ande sozinho, não é verdade? Exato. Não Ninguém ande anda sozinho. Mas você não pode continuar. Exatamente. Porque a conta chega. Mas nós cremos, né, pastora, que quando nós pagamos o preço, ainda que árduo, vale a pena. É uma grande missão a maternidade. É verdade.
é uma grande missão e você não pode abortar essa missão. É isso aí. Porque isso aí. missão dada, como que é palavra dada, missão cumprida, isso né? aí. Então, nós não podemos abortar a missão. Deus nos deu uma grande responsabilidade e deu a nós, mulheres. É isso aí. Mulheres. É verdade, foi atribuído a nós. E Mulheres frágeis. exatamente, nós temos Né? Ana, que gerou num tempo aonde espiritualmente aquilo que era referência, não se tinha referência. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo da fé de Timóteo, que habitou na tua mãe, na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Ele tinha um pai grego, tanto é que ele não era circuncidado. Um pai frouxo nesse sentido. Sim. Da fé, né? Sim. Que negou isso, que não tinha a fé, mas a mãe tinha. Então, falamos de vários tipos de mulheres. Exato. Nós temos a Joquebede, um contexto pesadíssimo. Protegeu mas o ela filho. não abortou. Não abortou. Ela não abortou. Mesmo com vida. medo. Ó, para Exatamente. você que tá com medo do amanhã, medo do futuro, medo do porvir, medo do que irá acontecer ainda. Eu tenho a palavra para você, Joquebede protegeu, mas não abortou a missão. E Deus Ela levantou-se confiou. frase e poaça na vida dela. Exatamente. Deus vai levantar as parteiras. Vai levantar mulheres que vão te Em nome ajudar de a não Jesus. abortar a tua Aleluia. missão. Mulheres que, se precisarem segurar o seu projeto, segurar o que Deus te deu, É verdade. elas vão segurar e vão proteger. Coisa linda, A né? história toda de Moisés. Gente, dá vontade de ficar pregando a noite verdade, inteira. meu Deus. Domingo eu vou pregar essa mensagem. Mulheres gerando vida em tempo de morte. A Joquebede. Exato. A Joquebede gerou, não abortou, teve Sifrá, Puá, teve depois Miriam, outra Miriam, mulher que olhou. E a filha de Faraó. E a ama de Faraó e a filha de Faraó. Muitas mulheres. Exatamente. Então Deus conta conosco. Nós somos, né, pastora? Somos. Mães, mulheres importantes. E agora Esse cenário profético. imagine dentre tantas essas mulheres, como Sara, que gerou já idosa, tinha tudo para falar, acabou para mim, não dá mais, eu estou avançada em dias, eu já perdi a esperança, eu não tenho mais expectativas, até por estar avançada em dias. Mas existiu uma palavra sobre Sara e sobre a casa dela. E quando eu estou debaixo de uma palavra, não tem tempo, não tem geografia Aleluia. improvável que eu não gere o que Deus me deu, que você não vai gerar o que Deus te deu. Aleluia. Isso é Não é decisão, assim? né, pastora? Decisão. Decisão. Posicionamento. Decidi que eu creio, que eu vou caminhar, que Deus vai abrir o céu. Exatamente. E Eva. Muita gente se lembra de Eva só de uma forma pesada, pejorativa, porque se lembra do pecado, se lembra da maçã, do engano. Não, mas você não pode ver Eva só dessa maneira. Eu quero te dizer que foi a primeira mulher a gerar, depois da queda, no jardim, foi a primeira mulher a gerar Eva, mãe da humanidade. É verdade. Começou através dela. E detalhe, não tinha ninguém para ensinar. Não tinha ninguém para ajudar a trocar o coeiro, a trocar fralda, a ensinar a ela. Não tinha ninguém. Era só ela. Naquela época era só ela. E ela deu conta do recado. Então, ser sozinha, eu logo entendo que não é desculpa para você falar que não dá conta ou para se esconder ou até fugir da sua missão ou da sua É responsabilidade. verdade. Não podemos renunciar. Temos que nos posicionar. Isso Nos aí. posicionar. Mães E Deus posicionadas. E Deus vai enviar reforço, Deus vai nos abençoar, porque nós somos essas mulheres, eu gosto de dizer, pastora, que nós somos as mulheres que vamos interceptar a nossa geração. Exato. O que é interceptar? É você paralisar uma ação muito veemente e mudar a rota daquilo. Deus aí. conta conosco na força e na virtude de Elias. É isso aí. Nós vamos convertendo o coração dos pais, dos filhos, mudando rota no dia a dia. E Deus vai fazer. Vai fazer. Porque Ele tem poder para fazer. Tem. E essa é para você que está aí, você que Aleluia. está nos ouvindo, e você pode ser essa mulher, você pode ser essa mãe que hoje vai se levantar e vai mudar a sua rota, vai refazer a rota, vai se levantar disposta a viver uma ressignificação nessa história, mudar essa história, mudar a tua casa, mudar o destino dos teus filhos, porque você pode. É verdade. Eu é creio. Verdade, eu creio nisso Eu também. creio. Este é o tempo.
Este é o tempo disso. Olha, eu tô maravilhada, né? Tô aqui, a gente tá sentindo uma glória de Deus, a gente tem que ficar aqui se mantendo, né? Aqui o pessoal do estúdio falou, olha só o movimento que vocês estão fazendo, mas assim, quantas chaves, Eu quantas então tô palavras aqui redentivas. engessada, porque eu já tive vontade de pegar esse microfone aqui, já sair com ele e já verdade. andar dentro dessa sala, porque vai falando, eu já É vou verdade. ficando. É verdade. E que nós tenhamos em Deus essa força, essa fé e saber que esta é a grande missão. Se você puder, repita em casa, né? Maternidade é a grande missão. O seu ventre foi feito para gerar. Nós Exato. recebemos a unção É de o gerar. ventre geracional, Ventre né? geracional, nós Uau. podemos gerar vida. Porque É a isso. promessa, como Deus diz em Atos, né? Aí fala assim, a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos, a todos quantos forem depois de você. É Abraão, Exatamente. a Isaac, a Jacó. É a posteridade, e a depois né? a sua posteridade. Então, nós temos uma missão maravilhosa, meu irmão. Temos. É maravilhoso ser Temos. mãe. Feliz Dia das Mães pra você, né? Feliz Dia das Mães pra gente. Nós não somos perfeitas, mas nós estamos no caminho, né? Estamos e amamos o que fazemos. Diga que ama o seu filho. Eu digo para os meus filhos, esse dia só é meu porque você existe. É isso. E eu só estou aqui porque depois de 8 abortos, eu pude ser mãe de filhos. Deus Isso me dá fez outra live. mãe de filhos. Meu Deus, pastora. O Senhor abriu a minha madre e eu denunciei o espírito da esterilidade no meu ventre. Denunciei. Aleluia. E eu não aceitei, o aceitei como parte da minha vida e nem como parte da minha... Interceptei. Isso aí, Falei, interrompe até isso. aqui você caminha, você caminhou comigo. Daqui pra lá tu não vai mais. Aleluia. Porque daqui pra lá é eu e o Senhor. Glória a Deus. Eu e Deus e os filhos que Deus vai implantar dentro do meu ventre. Glória a Deus. E foi assim. Aleluia. E assim eu vivi o milagre da maternidade. E eu quero convidar você a não desistir do seu milagre. Amém. Eu sou inexperiente, eu sou uma mãe, você não conhece a minha história, também não precisa saber. Porque se eu contar a minha história, você chora debaixo de um pé de amora. Eu costumo dizer, se eu contar a minha história, você chora debaixo de um pé de amora. A gente não precisa conhecer a história, mas nós conhecemos o Deus da história. Aleluia. Não preciso saber tudo sobre você, Aleluia. mas eu conheço um Deus que sabe tudo sobre você. É verdade. Que antes que existíssemos, ele já sabia e nos chamava pelo nome. Aleluia. Já havia me dado um nome, ele já havia criado cada parte do meu corpo, do corpo da pastora e do teu, e ele já havia um nome dado para mim, para você, já nos chamava pelo nome. Ele já trazia à existência aquilo que nem forma existia havia ainda. Esse é o Deus que nós servimos. É possível que recomeçar. É possível. É possível recomeçar. Talvez você esteja aí chorando e pensando, errei tudo. E agora fiz tudo errado. Enquanto a vida, eu sempre digo que é a esperança. A esperança. A esperança. É possível recomeçar. Levante-se, posicione-se e avante. Isso aí, isso aí. E não aborte a sua missão. Aleluia, né? Glória a Deus. Peça ajuda, Que mas não prazer. aborte a missão. Mude a rota, mas não aborte É a verdade. missão. Peça socorro. Mãe, peça socorro. Né? É verdade. Peça ajuda de Não oração. ande sozinha. A gente olha a ponta do iceberg e fala, uau, mas todo tem uma história. Todo Né? tem A gente história. falou aqui de Joquebed, a gente olha o Moisés, o libertador, para ele chegar lá. Ele teve um ventre, ele teve mães que seguraram, ele teve olhos que olharam, ele teve braços que pegaram. Cuidado, que né? cuidaram. Cuidado. Há um processo. Cuidado. Deus vai levantar. Deus vai. Estou muito Nós feliz. vamos pastora. encerrar. Assim, eu encerro com muita tristeza, porque eu gostaria de ficar falando Eu aqui. também. É um tema Dá que pra eu fazer? gosto. Ah! É um tema que eu gosto muito. Eu também. E que a gente que eu vive na vivo prática. isso na pele, não é só Os uma rings, palestra ou porque você estudou um conteúdo para vir trazer, não. Essa é uma história que eu vivo diariamente, que você vive diariamente. A gente está trazendo a nossa história, a Falamos nossa da parte realidade. prática, né? A parte prática Isso aí. da coisa, não é só a teoria.
a parte prática. Eu estou contando um pouco da minha história, ela está contando um pouco da história dela, do que ela tem vivido no dia a dia dela como mãe e os direcionamentos. E é assim que a gente recebe direcionamentos. É através de gente que tem história. É verdade. É verdade. A vida é feita de história. A vida é feita de história. Exatamente. Aí eu vejo muitas pessoas falando, mas a minha história foi trágica. Mas você tem uma história. O seu futuro está intacto. Exato. Recomece. O passado não tem como mexer, mas daqui para frente você pode mudar. Exatamente. Decisão decide destinos. É verdade. Exatamente. Decisão decide destinos. É isso aí. Recomece. Recomece. Né? O passado eu não mexo nele mais. Errei, contei a minha história, o que eu fiz com a minha filha lá, a ausência, né, da minha presença, passou. Mas eu me posicionei e do momento que eu denunciei no mundo espiritual e no mundo físico, eu também mudei. Eu já não era mais a mesma. Eu mudei quem eu era e as minhas ações também mudaram, né? Porque também eu entendo que não basta levantar, Não denunciar mesmo. e não mudar as ações. Exatamente. E não mudar a rota. O mundo espiritual olha e fala... Isso é hipocrisia, tem um nome. Hipocrisia. Isso eu mesmo. falo, eu prometo e eu vou ser assim e não cumpre nada do que se prometeu. Mundo espiritual funciona assim, você se levanta, se posiciona, denuncia, muda a rota. E marcha. E se posiciona e vai. Vai rompendo, vai quebrando tudo, como a pastora, vai marchando. Tiver que marchar, tiver que subir monte, ralar a cara na pedra, vai lá ralar a cara na pedra, vai fazer quantas campanhas na igreja você quiser, vai levar foto, deixa o povo falar e tá andando com foto. Ande com o que você quiser, mãe. É isso aí. Mas lute por você e pelos teus filhos. Faça o que você quiser, não dê ouvido à voz da oposição. A mulher do fluxo de sangue, se tivesse dado ouvido a todos que estavam no ambiente, impossibilitando ela de tocar em Jesus, ela não teria rompido, estaria doente até os dias de hoje se ela existisse. Mas ela se levantou. O cego de Jericó começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentaram interceptá-lo e calar a voz dele. Mas o desejo por viver o milagre, para receber a cura e viver o milagre, foi muito maior do que a voz da oposição. Não morreu dentro dela. E não morreu. Não pode. O que não pode é morrer dentro de mim. É isso aí. Porque se eu deixar o ambiente, o entorno me paralisar e te paralisar, você nunca vai chegar. Mas se você deixar que cale a voz que grita, que ecoa de dentro para fora que há em você, o desejo de vida, o desejo de mudança, o desejo de conquista, o desejo de viver um milagre, aí se você permitir, acabou. É verdade. Mas se você deixar isso ecoar como um leão rugindo dentro de você, romper, né? E ecoando isso aí, ninguém te para. Amém. Essa é a palavra, nós vamos orar. Glória a Deus. Vamos Aleluia. orar, né, pastora? Orar. Nós vamos orar por essas mulheres, Glória mães, até pelas jovens, pelas solteiras. Exatamente. Que ainda irão se casar. Isso mesmo. Que irão se encabeçar na vida ainda, né? Verdade. E para vocês, para que Deus dê sabedoria a vocês. Verdade, porque ele dá, Tiago diz, né? Pedir a sabedoria. Quanta mulher jovem, Suzana, né? A Suzana que tá no making off, solteira aqui com a gente. Atrás, e que amanhã, vocês não estão vendo nada, tá no making off aqui, usadíssimo por é Deus. Todo. Sendo canal de bênção para que você também seja abençoado. Porque é assim, ninguém faz nada sozinha. Nada. Você está nos vendo aqui, mas aqui atrás tem uma equipe. Exatamente. Aqui tem Suzana que tá no making off, nos ajudando a levar a palavra do Senhor, a bênção para dentro da sua casa. E é assim que Deus faz. São pessoas se conectando para atingir o propósito. Amém. Glória e o propósito não é meu, não é dela, é do Senhor. Aleluia. É do céu, né? E nós vamos orar por todos vocês. Eu quero dar a oportunidade a ela, que é a nossa convidada, porque eu tenho certeza de que a voz, aquilo que Deus já deu a ela nessa noite. E eu quero receber, e eu quero que essa voz chegue até a tua casa e que o que sair dos lábios dela entre dentro da tua vida, ecoe no seu coração, no seu espírito, dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, e que isso atinja o propósito de Deus. Amém. Eu quero que você ore. Amém. Antes de orar, eu quero aqui fazer as considerações finais, agradecer a pastora Helena mais uma vez pelo convite de Deus do céu. Foi uma bênção. Eu me senti muito honrada pela sua pessoa, pela sua vida, porque eu vejo de perto
que você carrega e que você busca viver aquilo que você professa. Para Amém. mim é uma honra estar ao lado de mulheres gigantes como você. É uma honra. Assista, conecte-se aqui a pastora Helena, Amém. porque é muita bênção. Para mim foi uma alegria estar com você, ainda que aqui através da tela. Que Deus te abençoe, que você possa anotar tudo que você ouviu aqui e você buscar em Deus praticar. Vamos Isso orar? aí. Vamos orar? Vamos chamar os céus. Você aí que está, vai buscando um lugarzinho que você possa, para a gente se conectar, para a gente falar com o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te entregamos, ó Deus, esta live, das pessoas que já estão assistindo, mas também das pessoas que irão assistir, para que no nome de Jesus e no poder do teu Espírito, o Senhor leve as nossas vozes, que ela ecoe pelo teu poder, a tantos quantos os lugares que o Senhor quiser levar. Que em nome do Senhor Jesus, Senhor, este tempo chamado hoje, seja um tempo de mudança de cativeiro, de quebra de grilhões, de mudança de história. Mas para isso, Senhor, elas precisarão atender ao chamado da oportunidade, porque esta live é uma oportunidade de alerta, de correção, de mudança, de capacitação, porque o Senhor pode. Nós de nós mesmos não podemos nada, mas o Senhor pode. Do Senhor é a nossa força. Com o Senhor nós saltamos muralhas, nós vencemos os gigantes, nós fechamos a boca do leão, porque o Senhor é a nossa defesa. Por isso, em nome do Senhor Jesus, esteja quebrando grilhões, vai quebrando toda opressão na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa vida. Nós queremos ser como uma Ruth, que agarrou a oportunidade e disse: eu não volto para aquele território, eu não volto para aquele comportamento, eu não volto para aquele lugar. Eu posso estar viúva, eu posso estar só, mas agora eu tenho um Deus, porque o teu Deus é o meu Deus. Senhor, dê uma experiência de decisão para essas mães, que essas mães se decidam firmemente no Senhor, porque com o Senhor nós temos tudo. O Senhor recomeça a história, o Senhor reescreve história, o Senhor restitui o tempo perdido. A tua palavra fala que restituirei os anos que foram destruídos pela locusta, pela peste voadora. O Deus é Deus de restituição. Humanamente não conseguimos fazer isso, mas o Senhor pode fazer isso. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor levante Ruths nessa live, mulheres que mudem a sua rota, a sua decisão. Que o Senhor levante mulheres como Raabe, que tinha um histórico pregresso terrível, mas que decidiram: ei, eu ouvi falar desse Deus, eu quero este Deus. Elas anunciaram para os espias que elas queriam aquele Deus que nem tinha sido pregado para ela, por eles. Senhor, que essas mulheres possam agarrar a oportunidade, Senhor, de mulheres que sejam como a Lloyd, como a Eunice, como Joquebede, como tantas outras, Senhor, como Priscila, como Helena, como tantas outras comuns, como a mãe de Sansão, que não sabemos o nome, mas que foram mulheres que geraram debaixo dos princípios de Deus. Ó meu Senhor, nos ajuda. Ajuda nossas vidas, protege os nossos filhos com o sangue de Jesus. Nós declaramos do reino do Espírito neste lugar, que os nossos filhos têm o selo do sangue de Jesus, que o diabo não os tocará. Declaramos proibido o diabo os ceifar, mas que eles serão o que o Deus Altíssimo, Yahvé, profetizou que eles serão. Eles serão profeta do Deus Altíssimo, cumprirão a sua missão nesta terra e farão aquilo que o Senhor quer que ele faça, porque o Senhor é um Deus geracional, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família será bendita, a família da pastora Helena será bendita, a família da Suzana será bendita, a família dos nossos filhos será bendita, a família das mulheres que nos ouvem será bendita. Todos quanto creem serão benditos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Por isso nos dê força, nos dê poder de decisão, nos dê uma rota correta, nos dê espírito de lucidez. Vai aplainando os nossos caminhos antigamente assolados, como diz a tua palavra. Vai nos restituindo, vai, Senhor, nos renovando e nos alegrando diante do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. E Jesus vai voltar.
Jesus está às portas. Nós não somos daqui, nós somos de uma pátria celestial. Por isso nos ajuda, Senhor, recebe no teu altar esta live e faça infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos e que nós não conseguimos fazer. Senhor, nós te pedimos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se inscrevam no canal, ative o sino para que vocês sejam informados das novidades. Quando chegar o vídeo subir, você será informado se você tiver com o sino ativado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e até o próximo episódio. Pastora Priscila, muito obrigada. Ela foi uma bênção. Nós vamos deixar também o Insta dela, tá? Ela tem alguns programas, ela vai fazer alguns eventos que Deus já ministrou o coração dela, para que vocês também sigam ela, a página dela. Vai estar comigo, hein? Vou estar lá em nome de Jesus, tá? E o Insta dela vai estar aí na barra, que vocês acompanhem o trabalho lindo que essa mulher tem, uma mulher de Deus que vale a pena ser acompanhada de perto. E eu te vejo no próximo. Amém? Deus abençoe!